Eu agradeço muito a presença do Dante pela primeira vez aqui no Flippost, a Karine Panza, que já é a nossa querida, que já veio outras vezes, e vocês também convidados aqui para essa conversa super especial. Para quem não sabe, Poços de Caldas também estava pleiteando o título de Cidade Criativa da literatura, né, para compor o Circuito Internacional das Cidades Criativas pela Literatura, que é um circuito instituído pela Unesco, né, em que as cidades se candidatam, né, em vários segmentos, né, tem segmento da gastronomia, artesanato, audiovisual e literatura, e se eu não me engano, acho que de culturas populares também, e estava pleiteando essa condição também. E, juntamente com o Rio de Janeiro, que acabou se tornando essa referência também, né, por ser não só a cidade de Machado de Assis, mas de tantas referências literárias, e por ser a cidade maravilhosa que é, né, literalmente, conhecida mundialmente, e que agora recebe também esse título de capital mundial do livro em 2025. Então, eu gostaria de iniciar solicitando que o Dante falasse um pouquinho sobre essa conquista tão importante e o que isso vai representar não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, né, e que referência e que importância que isso tem para o mercado editorial, para a literatura, para os autores, para os leitores, e para que o Brasil efetivamente se torne um país de leitores. Obrigada. E com a participação aqui agora que chegou, o nosso secretário de Cultura Local, Nando Gonçalves. Por favor. Muito bom dia. Obrigado, Gisele, pelo convite. Agradecer a Flippost pelo convite, pelo carinho, e parabenizar por esse evento tão lindo que vocês têm, e a interação com o público tão carinhosa, né? A gente percebe o grande sucesso que esse evento é, e ao longo de 10 dias você não imagina, né, a feira tão cheia todos os dias. E no ponto que você tocou, Gisele, realmente ficamos assim com uma felicidade assim imensurável de saber, né, quando recebemos a confirmação de que o Rio tinha ganho a seleção do título de Rio de capital mundial do livro. Se eu pudesse resumir, né, como tudo aconteceu, mais ou menos na linha do que a gente estava conversando no outro dia, são dois pilares fundamentais: o envolvimento da comunidade editorial local, canalizada através do SNEL, e o envolvimento da administração pública, dando apoio a essa candidatura. Esses dois pilares, claro, dentro de cada um deles, com vários detalhamentos, várias iniciativas importantes, fizeram com que realmente o projeto que foi enviado para a Unesco ganhasse corpo e ganhasse relevância perante os projetos. Só no final nós sabíamos que estava concorrendo com Poços, infelizmente a gente jamais tinha essa intenção, mas ficamos felizes porque, apesar de ser Rio, na verdade, a primeira cidade de língua portuguesa a receber esse título, então a gente representa a língua portuguesa como um todo, pela primeira vez, sendo capital mundial do livro, representa o Brasil inteiro, então posso estar representado e, como eu já conversei com você, super bem-vinda de Flippost participar com imagem e com participação institucional em vários eventos que vão acontecer ao longo desse ano, desses 365 dias, até 23 de abril de 2026, quando passaremos o bastão para a próxima cidade. Mas a gente passa mais detalhes em seguida, só queria convidar a Karine, porque a submissão desse projeto pela Prefeitura do Rio de Janeiro sempre tem que ser a cidade, oficialmente, a abraçar e enviar para a Unesco a candidatura. E a Karine, como presidente da IPA na época, ela participava, a equipe dela participava do comitê avaliador. Então, a Karine deve ter muito a dizer aqui para o público em relação a como isso foi recebido de parte da IPA e da Unesco. Né, Karine? Obrigada, Dante. Obrigada, Gisele, mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando, estar visitando a Vila Literária, o evento bonito, né? Num espaço aberto, enfim, é diferente de tudo que a gente tem como Bienal, enfim, é completamente diferente e encantador.
Então, a IPA, que é a União Internacional de Editores, é uma associação das associações, né? Então, a gente trabalha com todas as instituições relacionadas aos editores mundialmente. E nós temos uma parceria com a Unesco, que é um órgão da ONU, né? E ela faz todos os anos a indicação de capital mundial do livro, com um grande intuito de promover o livro, a leitura, a literatura e a escrita mundialmente, fazer com que cada cidade que se candidata ela respire durante um ano todas as ações que são voltadas para o livro, para a leitura e para a literatura. Então, existem algumas cidades que respiram mais esse momento, né? E eu vejo algumas cidades como Poços de Caldas, como Rio de Janeiro, que abraça de um jeito, a cidade abraça de um jeito, não só apenas durante a feira, mas durante outros eventos que acontecem durante o ano. E a gente, lá na IPA, a gente tem um voto, né, que fazemos parte desse momento, né, de escolha dessa capital. Nós já tivemos tipo Accra, já tivemos Estrasburgo, já tivemos outros países, já teve México, Guadalajara. Então, essas cidades, o que elas têm que demonstrar? Que elas realmente respiram o livro, a leitura e a literatura e incentivam o crescimento do hábito da leitura. Então, no Rio de Janeiro, não só a Bienal, mas todos os programas de compra de livros, programas de biblioteca, de incentivo ao livro e à leitura, fazem muito pela cidade. E são realmente esses pontos que contam muito para que eles possam ser institucionalizados como nesse um ano de comemoração. Mas eu diria para Poços de Caldas para não desistir. Assim. No próximo ano não pode, de novo, por conta de ser o mesmo continente, mas em outras oportunidades certamente haverá uma visualização importante para Poços de Caldas, né? Então, mais para Rio de Janeiro como município, eu acho que é um grande reconhecimento de todos os esforços que são envidados para o livro e a leitura. E é muito bacana, né? A gente vê que existe um esforço e esse esforço é reconhecido, né? É visto por todo mundo. Eu acho que a Karine resumiu bem esses projetos e esse engajamento que houve dos vários setores. Acho que foi a peça-chave, né? Como eu vinha falando no início, o envolvimento das associações representativas, como a Flipossos, a administração pública, se elas realmente se engajarem. E aqui, no caso, eu acho também, em Minas Gerais, seria importante o envolvimento do governo estadual. Se a gente consegue a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Cultura do Estado abraçando o projeto, para agregar ao projeto itens como reequipamento de bibliotecas públicas, iniciativas nas bibliotecas públicas para torná-las mais acessíveis, mais populares e mais frequentadas. Tudo isso enriquece o projeto. Então, eu concordo 100% com a Karine, não desisto, porque Poços tem todas as condições de conseguir isso. Escolha um momento em que vocês tenham esses vários âmbitos favoráveis, né, as várias esferas da administração abraçando o projeto para enriquecer o conteúdo. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Prefeitura agregou reforma das bibliotecas públicas, projetos nas bibliotecas para popularizar o acesso. O SNEL agregou a Academia Editorial Júnior, a Bienal. Por exemplo, a Prefeitura queria se candidatar no ano anterior, e era um ano sem Bienal do Livro. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é metade do peso que vocês vão ter na candidatura vem de uma feira que atrai 600 mil pessoas. Você não pode se candidatar no ano que não tem a Bienal do Livro. Então, eu pedi, não, vamos adiar a candidatura, estamos loucos para ser também, mas vamos fazer a candidatura num ano em que haja Bienal. O senhor Silas aqui acabou de me dizer que vai levar 4 ônibus de vassouras cheios de jovens para a Bienal do Livro do Rio. A Bienal do Rio é muito querida pela população. A visitação escolar
que acontece lá, para mim, é a pérola mais preciosa que tem na feira. Então, é ela que dá essa robustez de público. E iniciativas como a do Silas, por exemplo, são maravilhosas, de trazer esses jovens para se engajar com o livro. Então, como eu dizia, o Isnel agregou a Academia Editorial Júnior, que é um projeto para jovens, de preferência, que ingressaram por cota em universidade pública, aprenderem de graça o ofício editorial. Não custa nada para as editoras, elas cedem um dia de um profissional no ano inteiro para ensinar para esses jovens uma tarefa do editorial. E os jovens saem dali já prontos para ingressar na carreira editorial, se quiserem. Se não quiserem, estão ali com uma alternativa, mas minimamente já estão engajados com o mundo do livro. A gente agregou o Summit Internacional de Editoras, a própria Bienal, a Book Parade, nos moldes da Cal Parade. A gente quer fazer uma Book Parade no Rio. Livros nos trilhos, que é disponibilidade para a população em geral de livros nas estações de trem, nas estações de VLT, nas estações de BRT, nas estações de metrô. E são iniciativas que já acontecem pontualmente, mas esse ano vão acontecer de maneira mais forte. O Jabuti também vai para o Rio, né? Perfeito. A gente conversou com a CBL para fazer a primeira vez o Jabuti fora de São Paulo. O Jabuti vai ser celebrado no Rio de Janeiro. Isso trouxe um peso enorme. A CBL, parceira, como sempre. Essa edição vai acontecer no final do ano, no Teatro Municipal, a gente espera. Vamos ver se a gente consegue resolver um probleminha de data que aconteceu lá, mas a participação, a presença do Jabuti, os consulados, como de Portugal, da Espanha e de outros países, deram muito apoio. Nós conseguimos cartas de apoio do Sindicato Nacional de Editores da França. Então, se conjugar essas várias iniciativas, o SNEL sozinho não conseguiria, a prefeitura sozinha eu acho que não teria um projeto tão robusto. Então, a gente teve a felicidade de estar numa administração municipal que abraçou realmente isso, e a estadual deu todo o apoio. Então, porque é o que nós conversávamos aquele dia, realmente são inúmeras atividades, inúmeros projetos que têm que ser realizados para que a gente participe dessa candidatura, né? São muitas pontas, muitos detalhes que a gente tem que fazer. E quando nós iniciamos o processo aqui em Poços de Caldas, há 4 anos atrás, que a gente vinha trabalhando com isso, junto com um coletivo de literatura que tem aqui no sul de Minas, chamado Polígono Sul Mineiro do Livro, de onde nós conseguimos startar esse projeto, e houve um trabalho enorme, imenso, né, da cidade, da região, de algumas pessoas envolvidas nisso. Agora, para além de tudo isso, é a questão, quem tem que abraçar mais são as entidades políticas, né? É a prefeitura, é a Secretaria de Estado, até também a federação, né? E, lamentavelmente, a gente não teve todo esse respaldo, né? Então, nós trabalhamos muito, desenvolvemos muitos projetos, nos adequamos a certas demandas, né, que vocês sabem que existem, para a gente realmente favorecer a nossa candidatura. Mas eu acho que o Rio de Janeiro, sendo essa... É Brasil, né? Né? Brasil, porque o Rio de Janeiro, afinal, é a cidade, né, de onde vieram para onde vieram os portugueses, que fizeram toda o surgimento do nosso país e tudo. Não, então, tem toda essa história também, que é impossível a gente competir com uma história dessa. Mas agora, tendo já essa capital, que é o Rio, agora eu acho que esse guarda-chuva vai começar a vir para as cidades do interior. Nesse sentido, eu queria saber do secretário de Cultura, você acompanhou com a gente na época, né? Sim. Embora você não fosse, naquele momento, o secretário de Cultura. Mas as dificuldades que a gente passou naquele período de preparação de Poços de Caldas foi bastante tenso, assim, foi muito complexo. E eu acho que poderia haver um envolvimento maior do município. Você acha que, se agora Poços de Caldas fosse até novamente convidado, se houvesse um interesse, uma vontade da nossa cidade de novamente se candidatar, qual que é a sua ideia, agora sendo secretário de Cultura, estando nessa nova administração que é aberta, que tem interesse também, que está vendo todo
esse crescimento do Flipostos, a importância do Flipostos, porque é um dos pilares, né? Porque Poços, felizmente, tem várias pontas importantes. É uma cidade com o maior índice de leitores do estado de Minas Gerais, segundo pesquisa realizada em 2015. O Flipostos recebeu um prêmio nacional no setor de cadeia produtiva como uma referência na formação de leitores, né, pelo Instituto ProLivro, o Retratos da Leitura no Brasil. As nossas políticas públicas do livro leitura aqui em Poços, de uma certa maneira, ainda funcionam, muito embora precise haver mais envolvimento. Nós temos aí participação de entidades importantes, mesmo aqui a gente está vendo o Flipocinhos realizado pelo SESC, trazendo uma enormidade de ações voltadas para a formação de leitura com as crianças. A nossa visitação escolar também é grande, pode ser ampliada através das políticas de vales livros, que é algo fundamental para nós e que, infelizmente, a gente perdeu nos últimos anos. Nunca tivemos vales livros especificamente do município de Poços. De repente, a gente tentar, através de alguma política pública, fazer com que Poços também, a nossa prefeitura também se engaje nisso. Enfim, então, são tantos detalhes, tantas coisas. Como você agora vê essa possibilidade, se é que ela existe, se é que a gente pode recomeçar, retomar essa discussão? Como que é isso? Bom, nos últimos 20 anos, a gente consegue perceber esse crescimento aqui na própria cidade, quanto o livro, a leitura foi se modificando e foi crescendo aqui na cidade, né? Eu estou entrei esse ano como secretário de Cultura, mas trabalhei 12 anos no SESC, e os programas e parcerias com o próprio SESC, né, trazendo pelo Arte da Palavra, o Prêmio SESC de Literatura, que sempre vem visitar Poços, e o Arte da Palavra, que trouxe grandes nomes com oficinas de escrita criativa, como Marcelino Freire, por exemplo, e que impulsionou muitos novos escritores, né, de Poços de Caldas. Então, assim, a gente vê esse crescimento e um entendimento até da prefeitura de potencializar, né, esses espaços. Então, hoje a gente tem 6 bibliotecas municipais, que a gente está elaborando um projeto de integração entre esses espaços e potencializar os coletivos que a gente já tem presente, né, que são coletivos tanto de escrita, né, quanto também clubes de leitura, que aumentou significativamente, né. O que a gente tem tentado buscar, né, até com a vinda do Jefferson, que estava aqui, do Livro Leitura do Ministério da Cultura, né? Então a gente trocou o contato, e a ideia nossa aqui é justamente fazer essas pontes que faz toda a diferença, tanto governo do estado, que a gente já tem uma proximidade grande, agora também com o Ministério da Cultura, para ter essa força, né? Aquilo que a prefeitura não der conta de suprir, seja, né, com esses apoios a esse Vale Livro, né, da gente conseguir isso via ou governo do estado ou governo federal, né? Então a gente tem esse entendimento de que a cidade, sim, hoje ela entende a literatura de uma maneira muito diferente, até mesmo nas escolas periféricas. A gente tem uma escola da Zona Sul, do Colégio Padrão, que tem um trabalho com os alunos através do slam, né, que é próxima ali do hip hop, né, que é algo que para as crianças, né, da periferia tem uma proximidade maior. Então você vê elas produzindo texto com uma facilidade maior e tendo um interesse pela literatura, né. Então o que a gente está olhando diante disso, né, desse recorte ali dos últimos 20 anos, é potencializar. E sim, hoje a gente consegue entender a potência que a literatura tem na nossa cidade, né, que já tem um interesse maior. Quando você vê ali na banca dos escritores poços-caldenses, né, é um número grande de novos escritores com livros publicados, né, participando de outras feiras também. Então, eu acredito muito nisso, acredito na biblioteca enquanto um espaço de convivência mesmo, né? Na adolescência, a biblioteca, para mim, era um espaço só de pesquisa e estudo, né, que você fazia trabalho. Hoje é um espaço mesmo de troca e de literatura e um espaço de convivência, né? Então, a gente tem buscado modificar também esse espaço para ser um espaço mais atrativo e corroborando com essas questões, que eu sei que a feira foi muito importante nesse crescimento que a cidade teve, com
tantos nomes que vieram para cá, tantos escritores, né? A cidade conheceu a Ariane Suassuna aqui, então isso hoje a gente tem uma cordelteca dentro da biblioteca, né? Então a gente tem uma proximidade maior assim com tudo isso, que antes era algo que era mais distante ou às vezes até mais elitizado, né? A literatura num campo do saber ali, e hoje é algo que é acessível a qualquer pessoa, né? Então é isso, conte com a gente, estamos buscando essas parcerias em nível maiores. Esse vale que você desculpa, esse vale que você comentou, secretária, é muito importante para a gente lá na Bienal. A gente percebe que, bom, a gente tem um outro ponto de vista, que a Gisele comentou da Retratos da Leitura. É uma pesquisa que também é patrocinada pelo SNEL, CBL, Abre Livros, que faz esse levantamento da situação da leitura no país. E a gente demonstra que há uma dificuldade real das classes C, D e E de adquirir o livro. Então, há muitas crianças nessa visitação escolar que acontece na Bienal que, com o Vale Livro da Prefeitura ou do Estado, os dois concedem na Bienal do Rio, é a primeira vez que eles vão poder escolher o livro que eles querem ler, né? Porque eles sempre podem ir na biblioteca e pegar o livro que tem lá, mas é a primeira vez na vida que eles têm aquele poder de escolher o próximo livro que eles vão ler. E isso faz muita diferença nos depoimentos que a gente colhe depois dos jovens, faz toda a diferença e desperta aquela paixão pela leitura. E aí depois ele vai ser um frequentador de biblioteca. Como você disse, é importante dinamizar o espaço da biblioteca, deixar de ser sisuda, como era nos meus tempos mais jovens, e hoje em dia, como você disse, tem que haver espaços diferenciados ali, espaço de bate-papo, espaço para ele ouvir a música. Eu vejo aqui que o evento de vocês já é multimídia, já tem presença aqui de várias outras vertentes. Você vê tanto a gastronomia quanto a música, tudo isso está ligado à literatura. A gente, uma das coisas que a gente fez na Bienal do Rio, fico feliz que vocês estão fazendo também, é de quebrar aquela coisa de que o evento literário é só para livro. Não, o livro hoje representa essa conexão entre as várias mídias, é vídeo que está no streaming, é música que está no streaming, é gastronomia. Então, ter essa presença multissensorial e multimídia que vocês estão tendo aqui também é importante para tornar o evento cada vez maior. E vai se tornar cada vez maior. As feiras de livro não estão diminuindo, felizmente, diferente das livrarias que vinham encolhendo, as feiras do livro têm aumentado porque têm entendido essa importância de dinamizar o público que participa. Não é, Silas? Ontem à tarde, aqui nesse espaço aqui, a Neca Setúbal fez uma fala exatamente nesse sentido. Perguntaram a ela assim, e o poder público? Através da Fundação Itaú, da Fundação TID, você faz um trabalho maravilhoso, e o poder público? Aí a Neca Setúbal respondeu claramente, sem a parceria com o poder público, a gente não consegue efetivar um projeto, efetivar um trabalho. Então, é muito importante, a gente tem eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de Vassouras, é a primeira vez que eu venho, mas eu frequento a Bienal do Rio em 2027, fará 20 anos, levando os estudantes, eu sou professor, sou pedagogo. Então, desde a primeira experiência minha, em 97, dois anos, estou levando a garotada na Bienal do Rio de Janeiro. Nos 2 últimos anos, fomos a São Paulo. E uma Bienal diferente, uma Bienal mais tecnológica, uma Bienal completamente diferente da Bienal que a gente ama muito, que é a Bienal Rio, que é uma Bienal que ferve o tempo inteiro. Exatamente o Vale Livro, ele faz com que todos os estandes estejam fervendo o tempo inteiro, porque a garotada está ali querendo trocar, e está ali, vai para outra, corre, passa uma atração, eles saem correndo, gritando, e desesperadamente, é um negócio diferente. São Paulo já é mais clássico, já mais tecnológico. E aqui é uma feira maravilhosa, deliciosa, estou encantado por tudo que eu tenho visto e vivido aqui, durante esses dias que eu estou aqui. E falei ontem com a Gisele e parabenizei. Estava sentado assistindo aqui um dos debates. Uma família sentou e falou assim, se não fosse essa menina, se referindo a Gisele, a gente não teria tudo isso aqui. Aí eu falei, é mesmo? Ela falou assim, é. E a gente fica pensando assim, tem que ter mais Giseles aqui em Poços de Caldas. Eu fiquei tão feliz, porque o ativismo
cultural, né, é muito importante para os territórios. E fiquei orgulhoso por você, naquele momento ali, porque eu faço esse trabalho também de levar a garotada até os espaços, porque transforma a vida delas. Comentava aqui com o Dante. Nós vamos sair de Vassouras 5 horas da manhã, dia 17 de junho. Agendamos um café da manhã num hotel na Barra da Tijuca, fizemos uma parceria com o hotel, fomos negociando. Cada aluno vai pagar R$50 pelo café, a escola subsidiou, caiu para 25. Então, eles vão tomar um super café da manhã e, imediatamente, já vão entrar para a Bienal do Livro, para poder ficar ali e o tempo que der e puder. E depois a gente ainda dá uma passadinha no Barra Shopping, que é para poder, como nós somos do interior, Vassouras tem 30 mil habitantes, é uma cidade ali naquela região chamada região do ciclo histórico do café, Vassouras, Paulo de Fronten, Mendes, Valença. Então, nós vamos ainda ao Barra Shopping, 22 horas a gente volta para a nossa cidade, a gente chega lá 3 horas da manhã, mas chegaremos realizados. Mas isso é o mover da literatura, é o que a Gisele falou, que vocês falaram aqui muito bem. Então, vale a pena continuar nessa pegada aí. A gente, só para fazer uma correção importante, né, a gente está sempre falando da Bienal do Rio, mas também no projeto que foi enviado à Unesco, a gente mencionou as outras feiras, a Feira Literária das Periferias, a FLUP, a FLIP, né, de Paraty. Então, é importante, como o Silas falou, todas as feiras que acontecem em torno dessas maiores, a do Rio de São Paulo. Karine já foi também presidente da CBL, além de presidente da IPA, e conduziu a Bienal de São Paulo. A Bienal de São Paulo, eu estou vendo que vai caminhando para ficar maior do que a do Rio em termos de público, já empatou em público com a do Rio, e não tem porquê São Paulo não ser maior do que a do Rio, né? É tão maior a cidade, e vai ser um prazer que ela cresça cada vez mais. Ela ainda só não é maior do que a do Rio em termos de público, porque no Rio tem uma visitação escolar enorme, né? Que está crescendo com a de São Paulo. Mas né, é isso que a gente está falando. Eu acho que a união dos trabalhos não é. Precisa de mais Giseles, precisa de mais Silas, precisa de mais pessoas interessadas em realmente fazer mais pela educação, fazer mais pelo crescimento intelectual dessas crianças que estão aí. Né? Porque elas precisam ter educação formal, precisam ter os livros. E o Dante estava falando sobre o Vale Livro, a questão do pertencimento, da escolha da criança por aquilo que ela vai ler, aquilo que ela vai escolher para ser o próximo, né, na fila dela, ou enfim, para ela ter com ela na biblioteca dela, que pode ter 1, 2 livros. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso faz diferença no crescimento da criança e no interesse dela pelo livro e pela leitura. Porque ela percebe que ela também pode, ela percebe que ela está incluída num momento onde ela achava que ela não podia. Né? Então, ela achava que ela não podia ter os livros dentro de casa, onde ela achava que aquilo não era para ela. E, na verdade, tem que ser para todos, né? Tem que ser em todos os círculos. E o trabalho, não só do poder público ou das associações, tem o trabalho também das editoras, né? De estar nas feiras, de participar, de fazer as vendas para bibliotecas, de produzir materiais que sejam adequados para aquela população. Né? Então, a gente tem o Brasil hoje, o Brasil como unidade federal, né, como Brasil país mesmo, ele é um dos maiores compradores de livro do mundo. A gente não dá valor para isso, mas o Brasil, o governo federal, ele distribui livros de literatura para a população que mais precisa. Ele distribui material didático aos professores, aos alunos, 1 por aluno. Né? E isso tudo é importante para essa formação. Então, a gente não pode deixar isso cair no esquecimento, a gente não pode deixar isso ser esquecido e não valorizado. Né? São todos assim pecinhas de um grande quebra-cabeça, que é a formação intelectual de uma criança. Né?
Então, é muito bacana participar de tudo isso. Cada um dentro da sua área, né? Você buscar todas as peças que estão aqui dentro desse palco e ver o que cada um pode fazer. É um futuro que a gente está construindo. Os desafios são enormes, né, Karine? Há muitos anos eu já sou envolvida com esse universo, mesmo antes do Flipostos nascer, de eu idealizar o Flipostos, eu já sempre gostei de ler, sempre a leitura foi transformadora na minha vida. Tive um momento que eu vivi fora do país e foi muito difícil para mim naquele momento, e a leitura foi o que me salvou, foi o que me fez manter a minha saúde mental. Então, a partir desse momento, eu percebi, sim, que a leitura é transformadora. E os desafios para a gente chegar até aqui, nesses 20 anos, foram muitos, inúmeros, né? E continuarão sendo, isso é fato, né? Porque a continuidade e a sustentabilidade de um projeto do tamanho do Flipostos, todo ano é uma edição nova. Todo ano você tem que lutar, todo ano você tem que pleitear recursos, todo ano você tem que conversar com as pessoas. É como se sempre fosse a primeira edição de todas, né? Então, isso é extremamente desafiador, né? Porque não existe um comprometimento das empresas que apoiam, não existe um comprometimento das políticas públicas, não existe um comprometimento dos setores do município, do Estado, né? Então, isso são conquistas que a gente tem que fazer todos os anos. Isso é um grande desafio, isso é o que realmente, muitas vezes, as pessoas às vezes não continuam. Não é porque elas não dão conta, ou porque elas não sabem fazer, é porque é muito desafiador. Se não tiver muita persistência, não faz. Não, simplesmente não faz. Porque é muito difícil mesmo. Agora, o comprometimento, por exemplo, de políticas públicas, como o Vale Livre, não deveria ser alguma coisa que a gente tivesse que ficar batendo na porta da prefeitura, batendo na porta do Estado, né? É algo que já deveria ser inerente aos setores públicos, né? Tinha que já existir isso como fator sine qua non. Tinha que já não tinha que a gente brigar por isso, ficar, né, mostrando a importância disso, tendo que ficar muitas vezes até nos humilhando junto a diversas entidades, né? Não estou falando aqui, né, você está representando o município. Até porque poderia ser uma parceria até com a própria educação, né? Exatamente, com a Secretaria de Educação e o Estado. Estou sabendo agora, nesse momento, que a Bienal de Minas recebeu um montante assim, absurdo de recursos para Vales Livros. Poderia ter destinado um pouquinho para a posse, um pouquinho que seja para o nosso festival aqui, para a nossa feira, já faria uma enorme diferença. Né? Nós somos uma cidade polo no sul de Minas, é a maior cidade da região, é uma cidade que converge, tudo acontece, vem para cá. A região toda depende de Poços, são cidades muito pequenininhas, né? São cidades que não têm, às vezes, nem biblioteca pública, né? São cidades com muito menos livrarias, né? Então, Poços é um polo importante de literatura e de formação de leitores. É isso que o município tem que entender, é isso que o Estado tem que entender, porque Poços é uma cidade importantíssima no Estado de Minas Gerais. O Flipostos é o festival mais tradicional daqui, é o mais antigo, né, que acontece aqui. Né, tem um impacto fundamental em todo o seu entorno, são mais de 150 cidadezinhas, incluindo o interior de São Paulo, né, que muitas cidadezinhas pequenininhas do interior de São Paulo vêm para Poços de Caldas para prestigiar o Flipostos, não só, mas principalmente para ter acesso aos livros. Né? Então, assim, o papel de Poços de Caldas é fundamental nesse processo. Né? E isso é algo que todos já deveriam perceber naturalmente, né? Sem que a gente tivesse que, todos os anos, bater cabeça, brigar. Eu sou chata, né? O Nando me conhece, porque eu sou persistente, porque eu acredito nisso, porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem a obrigação, é a minha missão, é o meu propósito de vida, é a transformação. Não é piegas, não estou falando nada, sabe? É algo que eu acredito de fato, é algo que a mim foi transformador. É algo que, ao meu entorno, eu vejo a transformação. Então, essas condutas, elas têm que ser
naturais, não podem ser toda vez uma luta. Uma briga, Não é, Dante? Pura verdade, Zélia. Eu vou deixar aqui, aproveitar para fazer uma provocação para o secretário, que pode levar para o colega da Secretaria de Educação também. Uma coisa que a Prefeitura do Rio percebeu é que um evento como esse, a importância para a cidade não é só no aspecto cultural, mas ela atrai turistas e atrai uma captação de receita para o comércio local muito importante. Então, o prefeito atual do Rio percebeu a importância dos eventos para a cidade, porque se na década de 90 nós perdemos para São Paulo todas as sedes de bancos, sede de grandes empresas do Brasil, foram todas para São Paulo, o Rio permaneceu com alguns desses aspectos vinculados à cultura, a eventos, e é nisso que a cidade está se agarrando para manter a economia local, que é importante. Então, uma das coisas para tentar tornar isso institucionalmente mais estável, o que a Prefeitura do Rio concedeu para a Bienal do Rio agora foi o título de patrimônio imaterial da cidade. E isso pode ser concedido a Filipópolis, eu acho que já faz parte do calendário da cidade. Inseri-la no calendário oficial da municipalidade. A Secretaria de Educação, além da sua, é super importante, como você falou. Realmente todos esses vales livres vêm da educação, não vêm da Secretaria da Cultura. Mas do Estado também. Se concedeu para a Bienal de BH, por que não da Filipópolis? Ela talvez seja mais conhecida no Brasil. É a pergunta que não quer calar. Eu acho que a Filipópolis é mais conhecida no resto do Brasil do que a Bienal de a Bienal de Minas, ela passou por uma história assim que não condiz assim até com a cidade, que é uma cidade maravilhosa também, né? A nossa capital, muito embora ele esteja bem distante da gente, mas é uma cidade maravilhosa também, adoro Belo Horizonte. Mas a Bienal lá, ela passou por vários percalços, né? Várias situações muito difíceis, não teve continuidade, agora estão tentando retomar novamente. E aí, talvez por causa disso, o governo tenha querido fazer um investimento nos vales livres para ver se resgata a Bienal, porque ela sofreu por várias situações. Mas, independente disso, é algo que eu já vinha pleiteando à Secretaria de Estado da Educação, né? Eu já venho pleiteando desde 2023 essa possibilidade. E não me deram resposta, não me deram retorno, não me falaram, mas aí acabou surgindo essa questão dos vales lá para a Bienal de Belo Horizonte, que eu acho louvavíssimo, né? Tem que ter mesmo, está certíssimo, né? Mas pensa um pouquinho também no interior, nas boas atividades que acontecem no interior, Flipostos, tem algumas outras feirinhas menorzinhas também que poderiam até receber algumas coisas, né? Nós temos aqui em Poços de Caldas uma superintendência regional de ensino que só ela sozinha abarca 50 cidades, e nós temos 4 superintendências muito importantes em cidades polos aqui na nossa região do sul de Minas, que, se for computar todas as escolas da rede estadual aqui do sul de Minas, certamente são mais de 250 escolas que nós temos aqui. Então, veja que realmente é uma região muito importante dentro do Estado de Minas Gerais, indiscutivelmente, né? Então, é nisso que a gente tem que batalhar, né, Nanda? Eu acho isso super importante. Agora, as outras moças da nossa mesa, vocês querem falar alguma coisa? Gostariam de dar? As outras colegas, né? Moças colegas. Bom, meu nome é Ana Beraldo, estou participando, embora eu more aqui próximo, na região de Pouso Alegre, primeira vez que estou participando aqui como autora, foi uma felicidade muito grande e fazer parte, né? E te parabenizar pelo empreendedorismo, pelo trabalho que você faz, muito louvável, e é uma referência para a gente aqui. Minha pergunta é para o Dante. Dante, acompanhei também a candidatura de Poços, né? Enfim, Rio de Janeiro, né? Em termos de proporção, uma cidade de não sei quantas Poços de Caldas, mas eu acredito que os critérios são válidos para todas as cidades, independente do tamanho. Quando você candidatou, quando o Rio candidatou, tem os requisitos. É um ano, né? E, nesse um ano, tem uma pauta a cumprir, tem a Unesco está junto com vocês, validando isso. Como funciona? A Unesco, ela, junto com a IPA, como eles precisam
selecionar o projeto vencedor, eles não podem ajudar na composição, porque eles precisam se manter imparciais. Eles recebem as submissões à Unesco e à IPA. O projeto tem que sair da prefeitura local, obrigatoriamente. Mas, como eu estava explicando, se houver um enriquecimento do projeto por parte de todas as entidades, e o SNEL é uma entidade nacional, vai ficar super feliz de apoiar também a candidatura futura de Poços, não tenha dúvida. Eu vou compartilhar o questionário que o Rio de Janeiro enviou para que vocês possam tomar ali algumas orientações para enriquecer o projeto futuro. Há, sim, necessidade de você dizer, por exemplo, qual é a importância da literatura para a cidade, como a prefeitura vai trabalhar para democratizar a literatura, que projetos você tem, citem minimamente 5 projetos que a prefeitura vai conduzir. Quando fala prefeitura, a Flipópolis é um evento que a prefeitura pode citar. Há eventos ali citados no projeto do Rio que vão ser conduzidos pelo SNEL, não pela prefeitura, e estão citados, porque são eventos em torno do livro. Então, há sim uma série de requisitos, há um questionário pré-formulado para você responder, e há todas essas questões que, no meu entender, o que mais veio a enriquecer a candidatura foram esses aportes da prefeitura de reequipamento das bibliotecas públicas, o apoio a esses eventos satélites que o SNEL e outras entidades estão organizando. Isso tudo trouxe uma robustez ao projeto, mas você falou do tamanho da cidade. A cidade do ano anterior, Estrasburgo, é só um pouquinho maior do que Poços de Caldas, não é? O tamanho não é problema, não. Já houve cidades do porte mesmo de Poços de Caldas, isso jamais seria um problema. O segredo, realmente, ao meu ver, é ter essa conjunção de fatores de projetos apoiados pela comunidade local junto com a administração pública, para demonstrar para a Unesco que há um comprometimento. Como a Karine falou no início, um comprometimento de toda a esfera de administração e comunidade locais em torno de promoção da literatura. Esse é o segredo. Não tem a ver com valor investido, tem a ver com qualidade e resultado daquilo que é investido. Então, por isso que eu vejo que Poços de Caldas tem efetivamente chances de... não é valor. E os incentivos também, né, que as cidades propõem, etc. Estou falando fora do microfone, que propõem. Aqui, sei lá, eu venho há bastante tempo aqui na Flipópolis e você vê como ela cresceu, né? Cresceu e traz, quer dizer, ontem estava o Itamar e a mesa absolutamente lotada, ele autografando até tarde. Então, você vê que tem todo esse incentivo, né? Aí eu acho que no caso das cidades sendo propostas aí para nesse sentido, eu acho que você tem vários que é isso que vocês estão falando, né? Vários níveis de incentivo, várias políticas, várias ações que todo mundo, né, vai acabar fazendo em conjunto. A própria Bienal agora do livro, né, está dentro toda dessa proposta. E acho que a Bienal tem esse ano uma proposta muito interessante, que mais ainda do que já foi, acho que tem essa coisa do entretenimento, né? Tá dentro ali, vai ter roda gigante, vai ter escape room, e eu acho que isso também é um incentivo para os jovens estarem, que eu acho que vem de alguns anos para cá, 3, 4 anos, que a gente vê muito mais jovens estando na Bienal, e aí também é legal você falar um pouquinho disso, Dante, talvez porque a gente ouve muito que os jovens não leem, né? E isso não é uma verdade, né? Então, acho que talvez alguns clássicos eles não leem, mas leem outros gêneros literários, e aqui mesmo em Poços, né, que historicamente também é uma cidade de pessoas mais velhas, vamos dizer assim, mas você vê cada vez mais gente jovem também e crianças estando aqui na feira. Isso é muito interessante, né? Não, você está certíssimo. Prepare os seus jovens lá, porque vai ter o Book Park
como você falou, roda gigante, escape room, praça da leitura, vai ter atrações assim. Por quê? Eu fiquei super feliz, a gente fica feliz de ouvir daqui dos quartos, né, as crianças se divertindo, brincando, porque esse envolvimento das crianças e dos jovens é que vai tirar aquela sisudez que alguns têm em relação à literatura. Há alguns erros assim de algumas diretrizes administrativas, né, escolares, de obrigar os jovens a lerem alguns clássicos que são pesados, né? Você devia iniciar a leitura do jovem por literatura mais leve, para deixar ele entretido, mesmo que seja revista em quadrinhos. Qualquer coisa que faça começar o caminho da literatura, porque é muito bacana, né? As melhores lembranças que nós tínhamos, né, minha esposa está ali, da Bienal, era nossa filha correndo pelos corredores e indo atrás de seus autores, Maurício de Souza, o Ziraldo. Nossa, ela ficava louca correndo. Então, as crianças se envolvendo, os jovens se tornando leitores, é o que a gente precisa, né? A pesquisa Retratos da Leitura dizia que o maior concorrente pelo tempo de leitura do jovem era a internet. E continua sendo, né? Mas, ao mesmo tempo, na própria internet vieram alguns aliados, como os influenciadores digitais do TikTok, do YouTube, incentivando a leitura. Então, esse concorrente se tornou parcialmente um aliado e vem alavancando a leitura entre os jovens. Então, é outro aspecto que talvez sugiro também vocês desenvolverem, são os influenciadores locais que se envolvam na questão da promoção da feira, porque hoje, se você promove através das redes sociais, você tem uma diferença absurda, né? Não, e é verdade, assim, são várias ações que começaram a surgir, né, nos últimos tempos. Muito embora o nosso desafio continua sendo grande ainda em relação à internet, né? A própria pesquisa, agora a última Retratos da Leitura, aponta uma diminuição de leitores no Brasil. A que se deve isso? O que está acontecendo? Onde estamos errando? O que nós devemos fazer? Nós, enquanto promotores de feiras, o que a gente deve fazer, né? Então, é um questionamento que a gente tem que fazer a cada ano, sempre, né? Não é simplesmente fazer uma festa linda, trazer, né, um monte de atrações, de atratividades e tal, mas o que efetivamente a gente precisa fazer, né? Onde tem um gap aí, né? A gente precisa saber o que é que está acontecendo, o que a gente deve fazer, né, efetivamente, para que as pessoas leem, né, os jovens leem, que a gente transforme o país em leitores. Essa é a nossa missão desde sempre, né? Desde quando eu comecei a frequentar a Câmara Brasileira, né, lá atrás, há 20 anos atrás, eu já estou atrás, né, assim, das entidades do livro, me associei à Câmara Brasileira do Livro, à Câmara Mineira, a outras entidades ligadas ao universo do livro. Então, assim, eu sempre quis estar perto para aprender, para saber o que a gente pode fazer juntos. E hoje eu tenho certeza que o Flipos também faz parte desse processo, dessa reflexão, né? Porque os desafios são grandes, continuarão grandes, e a gente tem que saber o que a gente deve efetivamente fazer para mudar toda essa situação. Pessoal, o adiantado do tempo, eu queria ver se alguém quer conversar alguma coisa. Não sei se Nando quer fazer alguma colocação agora, referente a essa Não, questão. acho que só colocar a secretaria à disposição, né? E a gente está fazendo essas parcerias, igual o colega está falando, tanto com a Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, para potencializar, né? Quando a gente fala do Vale Livro, né? Uma preocupação é que a gente tem as escolas municipais, mas tem as escolas estaduais, né? Então a gente precisa fazer isso não para ser só para um público e o outro não, né? Mas vamos batalhar para o próximo ano para a gente voltar a isso, porque teve anos que teve e a gente sabe o tanto que isso fez total diferença, né? E é isso, né? Também acredito na literatura, acredito na arte, acho que é o objeto mais transformador de sociedade, então a gente tem que investir e trabalhar para que fortaleça, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Você pode só vir para cá para não ficar na frente da caixa de som, por favor? Se apresenta. Gente, eu sou Ana Cláudia de Casa Branca, então não quero perguntar nada não, quero falar uma coisa. Você falou das cidades do entorno, a importância desse evento é muito grande.
A gente está lá em Casa Branca, eu já encontrei assim, metade da cidade aqui, que é uma cidade, apesar de ser a terra do Ganymede José, que é um escritor que escreveu muito, é uma cidade muito pobre culturalmente e falta pessoas como você. Então, você hoje, com os meus amigos, que a gente combina de encontrar aqui, e outras pessoas que eu já encontrei da cidade, a Gisele é a nossa celebridade cultural, a nossa celebridade intelectual também. Então, eu só tenho a agradecer, porque a gente espera o ano todo para vir para Flipós. Eu comprei um apartamento aqui agora e vou falar para você, os seus eventos, a sua influência ajudou bastante na decisão de vir para Poços de Caldas todo fim de semana. Então, muito obrigada. Belezinha. Tá vendo? Eu tinha um amigo queridíssimo, que era o Padre Carlos. O Padre Carlos era um dos caras mais cultos que eu conheci, mais espiritualizados, mais mente aberta e mais livre que eu conheci, apesar de ser padre. Um cara maravilhoso, muito, muito, muito aberto. E ele falava assim para mim, ele já faleceu, ele fez meu casamento e batizou minha filha. Fiz questão, né, que ele fizesse essas duas ações na minha vida. E quando ele morreu, antes dele morrer, a gente sempre teve muita ligação, e uma coisa que ele falava sempre para mim é assim: Gisele, faça o bem sempre. Porque quando a gente faz o bem com o coração, o bem atinge dimensões que você nunca vai imaginar. Então, faça o que você tem que fazer, faça o seu bem. Alguém está sentindo isso. Em algum lugar, você nunca vai saber, você não vai ter nome, não vai aparecer, mas você pode ter certeza que está chegando. Sabe? Então, quando eu ouço uma pessoa como você falando isso, eu lembro toda vez o Padre Carlos aqui falando isso para mim. E eu nunca mais esqueci desse ensinamento. Sabe? E é assim que a gente trabalha aqui no Flipós, pensando no bem, na transformação, ajudar a todos, indistintamente, pensando em todas as pessoas, pensando em todas as áreas, pensando em todos os segmentos, dando voz a todas as pessoas, sempre pensando em mesas que possam trazer valor a quem está ouvindo, conhecimento, transformação, cultura, abrir a mente. A gente tem que ser mente aberta sempre, né? A gente não pode ser engessado em determinadas pautas, em determinadas situações, sabe? Não, vamos refletir, vamos conversar. O diálogo, acima de tudo, sempre, né? Da minha parte, com tudo, a equipe está aqui, sabe disso. O diálogo aberto, sem estridência, sem brigaria, sem cancelamento, sem expor ninguém. Faça a sua parte numa boa, sem nada para perturbar. O objetivo da gente é a paz. E o livro traz a paz. Então, é nisso que o Flipós acredita, é nisso que eu acredito. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Parceiros aí do fundão? Deixa eu fazer uma provocação aqui, o pessoal da Bienal do Rio. Eu já faço há 20 anos aqui a feira com parceria, já fiz a loja oficial da Bienal do Rio, de São Paulo. Fomos pioneiros, né, em entrar nesse formato. O Rio de Janeiro nos convidou uma vez e acabou com esse preconceito de que a leitura só é incentivada através dos livros, né? Então, a gente fez isso. E o que o Rio, com a Bienal, está fazendo para abraçar os pequenos, né? Porque eu estou vendo que o Rio está se tornando uma Bienal das grandes editoras, né? E quando a gente vem aqui para o Flipóssos e vê esse movimento ao ar livre, com editoras locais e nacionais, a gente vê que ainda a gente está caminhando no caminho certo aqui, né? O que a Bienal do Rio está fazendo para isso? Obrigado. Foi ótimo você colocar isso, porque essa edição em especial, pela primeira vez, nós tivemos um esgotamento de venda de espaços, né? Graças a toda essa influência do Rio Capital Mundial do Livro, que nos motivou a trazer essas novas atrações, como você colocou, o Book Park,
tudo isso motivou as editoras a participarem e acreditarem que essa edição vai ser especial, que deve ser a maior de todos os tempos. E aí, pela primeira vez, nós tivemos isso. E aí eu recebi a queixa de algumas editoras pequenas, não só editoras, outros expositores, que realmente não conseguiram espaço e ficaram de fora. E aí eu coloquei para a equipe esse desafio. Eu falei, olha, para essa edição nós não tínhamos como prever, antecipar esse esgotamento, mas aconteceu. Então, se a feira continuar crescendo como vem crescendo, nós precisamos fazer diferente na próxima edição. Não podemos deixar, por exemplo, que uma editora imensa compre metade do espaço e acabe sobrando para os pequenos. Então, já coloquei para a equipe o desafio de que para a próxima edição vai ser necessário haver rodadas, vai ter que haver rodadas que garantam que todos tenham a chance de participar. Depois que nós garantirmos a chance, podemos fazer dimensionamentos dos estandes, mas vamos precisar de um regulamento, uma série de regras para evitar isso que aconteceu nessa edição. Mas, sendo sincero com você, foi a primeira vez que aconteceu. Nós sempre tivemos um pequeno excedente de áreas que, de última hora, podíamos sempre atender quem quisesse participar, mas dessa vez realmente esgotou. Obrigado, e é uma preocupação genuína nossa. Eu acho que a Bienal agora ficou muito pouco para a SNEL, né? Eu acho que deveria ter outros eventos ao longo do ano, até para justificar o Rio como a capital do livro, né? Seria legal pulverizar isso ao longo do ano para dar prosseguimento. Eu não sei como é que está o Rio em relação a isso. Obrigado. Não, você tem razão. A Bienal é a cereja do bolo, Rio Capital Mundial do Livro, mas tem vários outros eventos planejados, a Parada dos Livros, a Noite dos Livros, a Virada dos Livros, a Academia Editorial, o próprio Jabuti vai ser mais para o final do ano. Temos alguns outros eventos, estava comentando com a Gisele, eventos de sustentabilidade focados para editores, tentando fazer uma parceria com o evento da Gisele aqui de meio ambiente, de Poços. Então, e trabalhando junto com as outras feiras que existem no próprio estado do Rio de Janeiro, como a FLUP e como a FLIP, né? No próprio SNEL, eu tentei mudar isso. Assim, a gente teve a última eleição do novo mandato agora em novembro, e eu fiz questão de colocar representantes de editoras de todos os portes, porque o que vinha acontecendo era uma predominância, né, de editoras grandes na própria diretoria do SNEL. Então, eu convidei que 1/3 da nossa composição hoje é de editoras bem pequenas, para garantir que a gente tem essa visão de todos os aspectos garantidos e ouvidos, né? Obrigado. E só para complementar isso que você está dizendo, Dante, aqui pensando, o Rio, com essa magnânima cidade maravilhosa que é, literalmente maravilhosa, para mim é a cidade mais linda do mundo. Já começa por aí. Para mim, na minha opinião, sempre foi. O Rio de Janeiro é uma coisa, né? Tem uma energia própria, uma energia luminosa de sempre, de vida. E eu acho que a gente poderia até, Rio de Janeiro sendo essa referência hoje, como capital mundial do livro, ela também pulverizar outras ações de literatura e outras cidades que tenham bons eventos literários, como Flipostos, a Flip, outros estados também, no Ceará, no Sul, enfim. Também fazer ações dessa própria capital do livro, estimulando também esses outros eventos, né, para ter essa representatividade realmente. Se é a capital mundial do livro e ela representa todo o Brasil, então o Rio está presente em todo o Brasil, de alguma maneira. Eu gostei da ideia, Gisele. Além dessa parceria no evento de sustentabilidade, por que não, lá no stand do próprio SNEL, a gente garantir presença de imagem de todos esses eventos, como a Flipos. Então, vou fazer contato com a equipe para que eles peguem com vocês e com a FLUP, com a Flip, com a Bienal de São Paulo, para a gente poder, no stand do SNEL, ter ali uma representação dos principais eventos literários do Brasil. Achei bacana a ideia. Né? Obrigado. Isso, eu acho importante. Assim nós vamos unindo forças cada vez mais, né, em torno dessa candidatura tão
significativa e tão importante para nós que trabalhamos no mundo do livro. Alguém gostaria mais alguma Só queria questão fazer que a gente uma já está encerrando? complementação Pois não. aqui, que eu acho que os formatos são diferentes, né? Bienal, as bienais e a Bienal do Rio e a Bienal de São Paulo são muito diferentes de feiras como Flipossos, Flip, etc. Então, tem características diferentes que, claro, as duas têm que caber ali o pequeno e o grande, né? Mas eu acho que elas nunca vão ser absolutamente iguais, né? Elas têm características diferentes e que muitas vezes numa feira como numa festa como a Flipossos, Flip Elô, por exemplo, né? Os independentes, os menores, eles vão ter um pouco mais de espaço no sentido de conseguir estar aqui junto com a comunidade, né? O que acontece na Bienal, mas num formato diferente, né? Mais alguma questão, pessoal? Vamos encerrando por aqui. Gostaria de uma última palavra da Karine, minha querida amiga. Olha, como você disse, você é persistente e eu diria, continue persistindo e formando também outras pessoas para que possam estar junto com você e semeando essas atitudes em outros locais, não só aqui. E conte conosco, né? Eu acho que sempre te apoiando, sempre te dando palavras de incentivo e tentando fazer com que você continue semeando essas lindas sementes pelo Brasil. Parabéns, Gisele, parabéns mesmo. Obrigada, Karine. Karine também é editora, é uma pessoa muito querida, que me ajudou muito também na minha trajetória. A quem também eu tenho muita gratidão, além de gostar demais, né? É uma pessoa do meu coração. Então, eu agradeço muito por essas palavras aí. Dante, gostaria de colocar mais alguma coisa? Queria encerrar somente com um agradecimento e parabenizar você, Gisele, por esse evento lindo, maravilhoso, me emocionou realmente. E deixar o SNEL à disposição. O SNEL é nacional, não é só do Rio de Janeiro. Então, você querendo marcar uma reunião com a administração de Minas Gerais para falar da importância do apoio aos eventos, a gente vai junto com você. E promoção do evento lá na Bienal do Rio de Janeiro, conta com a gente, tá? Então, conta com a gente para qualquer apoio que você precise. Parabéns demais por isso e, como a Karine disse, persista, porque é um trabalho maravilhoso. Obrigado. Nosso secretário, gostaria de alguma coisa, uma mensagem? Não, só agradecer também essa oportunidade de troca, da gente falar sobre cultura e literatura, né? E vida longa aos que tenha mais 20 anos, 40 anos aí para a Feira do Livro de Poços de Caldas e que ela tenha força, né? É isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria muito de agradecer ao Dante, Karine, por aceitar o nosso convite para esse debate tão gostoso aqui, tão importante, né, nesse momento. Agradecer a presença de vocês, dizer que essa mesa foi gravada, ela estará depois disponibilizada no nosso canal do YouTube. O nosso canal é o @flipocos-pc. E vamos celebrar mais o finalzinho aí dos 20 anos do Flipos. Ainda tem muita coisa pela frente. Até final da tarde a gente tem grandes encontros. Daqui a pouquinho o Luiz Galina, né, o querido Luiz Galina também, diretor do SESC, diretor regional do SESC São Paulo, um grande parceiro nosso também, grande amigo. E segue aí para encerramento com a mesa de literatura, aliás, de literatura não, de homenagem ao Dia Internacional da Língua Portuguesa, que é algo que a gente faz questão. Nós abrimos sempre Flipostos com encontro de escritores portugueses, escritores poços-caldenses, valorizando o nosso enorme celeiro de escritores, e encerramos sempre o Flipostos com a mesa de valorização da língua portuguesa. Tá? Isso é padrão do Flipostos. Obrigada, pessoal, e até breve.